Olá meus caros, aqui é o Corvo. No episódio das Crônicas Vampirescas de hoje, abordarei dois temas. O primeiro deles é relativo ao desabafo de Nicholas, quando ele finalmente fala um pouco mais abertamente sobre seu mal-estar, e também, em certo grau, o que esse mal-estar representa a partir do momento que ele vive com uma figura como o Lestat. O Lestat também tem participação neste mal-estar, embora ele não seja responsável direto por ele. É apenas uma consequência da convivência entre o Nicholas e ele, e suas personalidades distintas. Sempre em choque. E choque aqui, não no mau sentido, mas personalidades que a todo momento se cruzam, se tocam. E o fato de serem distintas, muito distintas, isso acaba resultando em efeitos, principalmente sensórios, emotivos, em ambos os personagens. Há algo de Lestat que vaza no Nicholas, há algo do Nicholas que vaza no Lestat. E embora ambos se gostem muito, tenham uma relação, um vínculo muito forte, pelo menos neste momento, no momento prévio à chegada do Dom das Trevas, não é como se não houvesse crises ou problemas entre os dois. Na verdade, eles têm conversas, desabafos muito produtivos, mas não é raro também encontrar ambos discutindo, em algum grau entrando em conflito, o que é normal, principalmente para dois artistas, ou digamos duas pessoas que naturalmente optam pela expressão máxima dos seus sentimentos, ou pelo menos aquilo que eles conseguem expressar naquele momento, via arte ou não. São duas figuras sensíveis, que não têm bloqueios no que diz respeito a expressar os seus sentimentos. E ambos, de certo modo, também o fazem de maneiras muito dramáticas. Seja o Lestat com a arte cênica, com a representação teatral, seja o Nicholas com as melodias lindas e melancólicas do seu violino. Enfim, convivência. E como vocês bem sabem, convivência de casal, no caso dos dois. Os dois párias, como o Nicholas sempre reforçou. Párias. Párias dramáticos, de histórias dramáticas, que têm por hábito também, por característica, dramatizar ainda mais o próprio drama de suas vidas. Bem, diferente de Lestat, o Nicholas, embora seja um artista, e seja um artista expressivo, é natural que ele não faça muito o uso das palavras para comunicar o que ele sente. É diferente. Lestat tem por instrumento as palavras, a comunicação verbal, e é mais comum e recorrente para ele se expressar dessa maneira. Lestat é um tagarela. Ele é até muito verborrágico em vários momentos. Lestat, como os leitores ficariam acostumados, é alguém que gosta de ouvir a própria voz. Então fazer uso profissional da voz é apenas uma continuidade daquilo que ele realmente é. Alguém que gosta de escutar a própria voz, que fala pelos cotovelos, até mais do que o necessário, para o bem e para o mal. E o mal eu digo, quando Lestat fala muito além do que deve, até no sentido de machucar, ferir os sentimentos de outros personagens das Crônicas Vampirescas. Ele faz isso muitíssimo bem, né? E isso já havia sido demonstrado no primeiro livro da franquia. Lestat pode dizer palavras bastante perfurantes, espinhosas, venenosas. Ele tem um dom da palavra. Então ser um ator, alguém que vocaliza, é algo que o veste bem.
como uma luva. É uma continuidade do uso de uma via de expressão que ele já está habituado no seu dia a dia. Ele fala. Se ele tem algum problema, se algo o incomoda, com razão ou não ele se expressa, e normalmente sem muito filtro. Com o Nicholas isso é diferente. Não é que o Nicholas não é expressivo, na verdade ele é muito. Ele se afeiçoa, se aproxima do Lestat, não por acaso, eles têm características em comum. A aproximação de alguém não se dá pela diferença, né? Aquela bobagem das metades da maçã, ou os opostos se atraem, essas bobagens do senso comum. Na verdade, o fenômeno amoroso inicia-se no desconhecimento e no reconhecimento daquilo no outro que faz parte de mim, ou seja, identificação. Ama-se a si no outro para depois realmente a relação crescer, ficar mais madura na descoberta da diferença, né? A paixão se dá no âmbito do reconhecimento de si no outro, mas o amor ele realmente se edifica a partir da diferenciação de si do outro, no reconhecimento pleno, eu não diria pleno, mas pelo menos mais lúcido daquilo que o outro é, daquilo que o outro possui, daquilo que é parte dele e não de mim. Ou seja, reconhecimento daquilo que é do outro, para além dos depósitos dos desejos, daquilo que admiro ou desejo nesse outro, algo que é dele e não meu. É aí que se desenvolve realmente o amor. O amor aparece para além da paixão, da projeção que fazemos no outro, pelo menos psicanaliticamente falando, né? Então, Nicholas e Lestat têm qualidades, características sim em comum, embora eles sejam diferentes. Pessoas não são iguais às outras, têm histórias diferentes e maneiras de lidar com seus próprios traumas e experiências de maneiras diferentes. Então é um movimento de descoberta, de reconhecimento e também de diferenciação, certo? Mas enfim, Nicholas gosta do Lestat, se afeiçoa pelo Lestat, porque também enxerga no Lestat coisas que ele mesmo projeta. Mas há diferenças, há afastamentos. O Nicholas nunca foi muito vocal, como o Lestat normalmente é. O que normalmente vemos o Lestat fazer são dramalhões. Ele pega pequenos aspectos dos seus sentimentos e transformam esses aspectos, essas pequenas linhas, esse pequeno contexto em grandes epopeias, dramalhões imensos mesmo, grandes poemas ou até mesmo prosa. O Lestat é assim, é a característica dele. Admirável para alguns, esse aspecto eu acho bastante interessante nele, embora algumas outras pessoas que não têm muito apreço por tanto drama não gostem muito. Mas é um aspecto bastante marcante no personagem. O Nicholas não. Ele fala, mas ele não fala com essa amplitude, né? Desse modo tão perua, digamos assim, ou pavão. O Lestat abre, né? Expõe as suas penas como um pavão o faz quando quer comunicar seus sentimentos. O Nicholas é mais contido, porém, em termos de profundidade, o sentimento de ambos são muito fortes. É gigantesco também a intensidade, a maneira como Nicholas sente suas próprias questões, seus próprios sentimentos, como as coisas o tocam de certo modo. Só que a maneira de expressar que é diferente. Não é através de uma figura, um porto seguro como Lélio, né? Lélio aqui, no caso, o símbolo, né, da armadura, da máscara de Lestat.
Nicholas não procede segundo essa via. A via de expressão dele é o violino. E o violino não usa verbo. O violino usa melodia. E para compreender sentimentos, na verdade, além disso, sentir tais sentimentos, a via empática ela necessita ser muito maior do que a mera compreensão gramatical. Ouvir melodia, ser tomado pela comunicação sensível da melodia de um violino é algo muito mais profundo e exige ouvidos não apenas biológicos do nosso corpo, mas ouvidos da alma. Pessoas muito sensíveis, de fato, são aquelas que possivelmente poderão escutar Nicholas da forma como ele realmente necessita. Lestat tem uma preocupação clara, evidente, pelo parceiro, mas é escorregadio nós tentarmos dizer que ele é das pessoas mais sensíveis ou mais adequadas para conseguir ouvir Nicholas da maneira como ele realmente necessita. E por quê? Porque o Lestat é muito autocentrado. Eu já havia falado sobre isso, é até algo repetitivo, porque necessita ser mesmo. O Lestat tem traços narcísicos muito evidentes, né? O narcisismo é exacerbado na figura dele, ele é muito autocentrado. E normalmente ele percebe que algo não está muito bem quando o problema em si passa a atormentá-lo, a incomodá-lo de algum modo, né? A água começa a bater no joelho, ou quando diz respeito a ele de algum modo. Mas na maior parte do tempo o Lestat é muito autocentrado em si e o mundo na sua complexidade, né? O mundo que é constituído por vários outros atores, pessoas, histórias de vidas diferentes, acontece ao redor dele, e se não lhe diz respeito, ou se ele não tem interesse, normalmente essas coisas começam a passar batido. E nesse contexto em específico aqui, o Lestat também estava muito submerso, muito envolvido com a sua necessidade intrínseca, né? Até mesmo sintomática de fazer o bem, né? Como ele diz, atuar, levar a arte para as pessoas, burguesas ou não, para ele era um ato de bondade. Ele idealiza a sua profissão, a sua atuação, no sentido de introjetar, acrescentar nela a fantasia, o sentido de promover o bem para aqueles que algum dia, né, terão de lidar com a morte, ou, na verdade, fornecer um anestésico para que as pessoas não tenham que pensar, lidar com a sua própria finitude, né, o aspecto horrendo do fim da vida, da certeza que todos nós iremos envelhecer, putrefar, adoecer, morrer. Esse aspecto horroroso que até então vinha sendo um dos principais horrores para o Lestat, desde a vivência entre os Lioncourt na sua própria casa. Esse aspecto da fuga não apenas da casa, mas do contexto e simbolicamente tudo o que aquele contexto representava, do lugar das bruxas, da própria finitude, essa dificuldade em lidar com a morte é algo muito presente no Lestat. E a arte, pelo menos momentaneamente, é para ele, de certo modo, um analgésico. É um lugar de fuga, onde ele pode ser vários personagens, viver várias vidas, atuando em vários papéis. E enquanto ele faz a atuação, enquanto ele é ator, ele foge da sua própria, digamos, do seu próprio roteiro,
do roteiro que a vida tem para ele, vida essa que irá terminar, assim como um roteiro de texto de peça termina. Ele foge, ele possui meios para fugir através da arte. Enquanto ele atua, ele não precisa pensar, ele não precisa estar em constante estado melancólico lidando com o fato de que ele perderá sua beleza, que ele irá envelhecer e também morrer como todos os demais. Ele acredita profundamente que em suas atuações, nesse ópio do teatro, digamos assim, que ele oferece, o que ele faz é um gesto de bondade, de misericórdia para aqueles que também, de certo modo, comungam do mesmo estado que ele. A finitude chega para todo mundo. Mas ele acredita que esse ópio é um ato de bondade, um ato de misericórdia. Assim, eles não precisam, as pessoas que o assistem, assim eles não precisam pensar. Eles têm uma válvula de escape, um aspecto da vida comunicado pela arte que traz a eles um pouco de prazer, afasta-os dessa melancolia que é ter que lidar com a própria finitude e os problemas cotidianos constantemente, digamos assim. Bem, como Lestat é um personagem muito autocentrado, isso faz dele também muito imersivo, o que faz dele também muito acima da média naquilo que faz. E ele sabe que é acima da média, os demais, aqueles que o rodeiam, reconhecem que ele é acima da média. Isso faz dele alguém muito envolvido, e como é esperado de pessoas que são muito envolvidas, que tenham muita paixão por aquilo que fazem, elas se tornam acima da média. Ser apaixonado por aquilo que faz, extremamente envolvido, refina o estado da sua arte, refina o potencial daquilo que nós produzimos. E isso brilha como um diamante lapidado para todos ao redor. E isso acaba gerando um pouco de problema na relação com o Nicholas, porque, por um lado, esse aspecto autocentrado do Lestat, eu mencionei esse aspecto de novo para grifar aqui que a empatia, o sentimento empático do Lestat para com o Nicholas em relação aos seus problemas, ele é presente, ele tenta ajudar, mas não é tão intenso assim como poderia ser. O Lestat poderia ser um pouco mais envolvido na vida do próprio parceiro, nas suas questões, Mas, por ser muito envolvido com a sua arte, ele está presente, mas talvez não tanto quanto o parceiro realmente necessite. Isso é um aspecto. O segundo é a própria introversão do Nicholas, que é muito expressivo com o seu violino, mas, como eu disse, não tanto verbalmente. E o terceiro aspecto é algo que a Gabrielle, a mãe do Lestat, com a sua sempre presente demonstração de sapiência, sabedoria também, é algo presente, marcante no personagem dela. Essa visão do futuro, embora tenha vivido por muito tempo aprisionada em muros, Gabrielle tinha esse tato impressionante com a realidade. Ela previu que as limitações de Nicholas, o fato dele ter começado a se dedicar à música de forma muito tardia, em algum momento, e isso iria cobrar um preço. Isso iria ser uma bigorna, um peso muito gigantesco para ele em algum momento. E o que de fato acontece? Lestat escuta a arte do parceiro, aprecia a sua música e de todas as maneiras tenta colocá-lo para cima, não pejorar a música que Nicholas cria. Mas isso não é suficiente, e principalmente não é suficiente quando o Nicholas se dá conta de que ele não vai poder se desenvolver musicalmente como ele queria,
ele não será um grande compositor, né? Ele não será um Mozart ou um Beethoven, né? Um grande musicista, digamos assim, alguém que será lembrado por séculos e séculos, né? Ele não será um Bach, e isso o machuca, uma dor que acaba sendo amplificada pelo fato de viver com o Lestat e reconhecer esse talento imenso, essa potencialidade gigantesca, essa facilidade que o Lestat tem com a sua própria arte. Envolvimento com a arte, o Nicholas também tem, paixão com a arte, ele também tem, mas o Lestat, para aquilo que ele faz, para a arte que ele desenvolve, o Lestat ainda é um bebê, o Lestat ainda é uma criança, ele ainda tem a possibilidade de se desenvolver na arte cênica, de lapidá-la, aprofundar tudo aquilo que ele faz, de certo modo. Para ele isso ainda é possível, mas para o Nicholas não. Ele nunca será bom o suficiente como aqueles musicistas, compositores que ele de fato admira e se espelha. Por mais que ele seja um violinista bastante sensível, ele é um violinista bastante sensível, de fato. Isso é algo perceptível em qualquer menção que esse personagem receba, ou que o Lestat tenha feito a ele em outros momentos da obra. Embora ele seja muito sensível, tecnicamente ele nunca será um virtuoso, porque ele começou tarde demais. Ele perdeu muitos anos da vida dele, perdeu entre aspas, né? Porque ele não estava lidando com a música como os grandes compositores em tenra idade já começavam a estudar, trabalhar, se dedicar a essa arte. Então ele nunca será bom como os grandes. E isso machuca o Nicholas. E a presença de Lestat também passa a incomodá-lo, porque o Lestat tem essa possibilidade. Ele é alguém amado, o tempo inteiro enaltecido em Paris. E o Nicholas não. Aí algumas pessoas vão dizer, não é um pouco de invejinha isso não? Sim, acaba sendo um pouco de inveja. Inveja do talento do Lestat. Mas não é apenas do talento, é da possibilidade de desenvolvimento. O Lestat é um bebê para esse mundo. É um bebê para o palco, é um bebê para Paris. O Nicholas já se sente velho. Ele se sente velho para o palco, ele se sente velho para o violino, ele se sente velho para Paris. E o interessante aqui, o marcante aqui é o quê? É que a velhice é aquilo que nos aproxima do quê? Da finitude, né? A finitude pode chegar em tenra idade também. Ela pode chegar durante nossa juventude, ela pode chegar durante a nossa adultez. Não sabemos quando de fato a morte irá nos abraçar, mas sentir-se velho, o aspecto da velhice, né, da senescência física e simbólica, é algo que tende, não necessariamente nos leva, mas que tende a nos mortificar, de certo modo. Nós precisamos ter muita resiliência ou lidar de maneiras diferentes com as nossas crises existenciais durante vários períodos da vida. Quando fazemos 20 anos, quando fazemos 30 anos, quando fazemos 40 anos ou 50 anos, são esperadas crises nesses períodos, certo? De acordo com o nosso envelhecimento, a perda das nossas habilidades, a impossibilidade de desenvolvê-las. É algo físico e ao mesmo tempo simbólico. E aqui com o Nicholas é perceptível essa crise a nível simbólico, porque ele não vai ser um grande compositor. Ele não vai poder ser para o violino aquilo que o Lestat pode ser e muito mais para o palco, para o teatro. E isso machuca ele. Então, embora algumas pessoas possam identificar uma inveja
em relação ao talento do Lestat, não é isso, mas também não é muito bem isso. É algo sensível, porque ele vive com um artista fascinante, né? Ele vive com um artista que, embora seja narcisista, imaturo e pouco brilhante emocionalmente, é inegável o talento do Lestat. É o carisma. O Lestat é um sujeito muito espirituoso. Ele irradia uma aura, né? Algo que o Nicholas coloca. Você tem uma aura, Lestat, né? Essa aura o leva a conseguir coisas, e que você, por naturalmente conseguir, não porque seja fácil, mas por naturalmente conseguir aquilo que quer, você acaba achando que outras pessoas vão conseguir de maneira tão fácil como você consegue, devido ao seu talento, né? E isso é de fato verdade. O Lestat, por conseguir certas coisas, ele acaba usando a régua dele para medir as outras pessoas. E ele fez isso várias e várias vezes. Não apenas com o Nicholas, mas também com seus pupilos. Não é porque ele consegue que os outros vão conseguir também. Ter a mesma experiência que ele teve, facilidade que ele teve, né? Ou até mesmo as mesmas dificuldades. Podem ser outras dificuldades. Cada ser vai lidar com isso de maneira diferente. E o Nicholas se ressente disso também. Dessa falta de percepção do Lestat, de empatia dele, né? Não é porque você foi e matou sozinho uma alcateia de lobos que qualquer pessoa consegue fazer isso, Lestat, né? O Nicholas, ele também é um diamante. Ele também é uma pedra preciosa. Mas, como Gabriele havia previsto, ele é um diamante lascado. E essa lasca não vai desaparecer. O tempo dele passou. A finitude está cobrando o seu preço. Ele está envelhecendo, perdendo a sua juventude, perdendo a capacidade também de aprofundar nos conhecimentos, lapidar o seu talento. Alguns dos vícios esperados da idade já estão solidificados. E o Lestat está ali do lado dele, um diamante radiante, brilhante, o tempo inteiro pulsando. E isso é difícil para ele. Não por uma simples inveja, não é só isso. É porque o Lestat lembra daquilo que ele não vai poder ser, com a arte dele, com o violino dele. E esse momento é importante no livro para que não caiamos na falsa sensação de que a crise entre Lestat e Nicholas aconteceu apenas depois do Dom das Trevas. Aconteceu apenas a partir do momento que o vampirismo toma parte, passa a ser presente, começa a escrever suas primeiras linhas na história de ambos. Não. Isso começou antes, e esse momento aqui é importante para que nós percebamos isso, né? Porque é algo esperado, já é algo natural. Para os meus ouvintes mais antigos, eu frisei bastante, né, que o vampirismo exacerba as suas características, o seu momento atual, aquilo que você carrega consigo, que é constitutivo em você, corpo e alma. O vampirismo tende a exacerbar isso. E o vampirismo chega para o Lestat e para o Nicholas em momentos diferentes. Para o Nicholas esse momento é um pouco mais, eu diria bem mais, né, delicado. E é isso que o Dom das Trevas tende a exacerbar. Não era um momento muito bom, né? O Nicholas, ele vivia crises diárias, constantes. E nós não temos muito a dimensão disso porque o Lestat é um pouco desconexo. É eu o tempo inteiro. E falta um pouco do parceiro ali do lado. E você?
como você está se sentindo. São momentos muito pontuais, e na medida que o Lestat é atormentado ou se sente impotente em relação a isso, ao estado do companheiro, vocês que conhecem bem o personagem sabem que a maior fraqueza do Lestat, quando ele fica mais, digamos, enfraquecido, é quando ele se sente impotente. E quando ele se sente impotente, ele se afasta. Ele reage muito mal às coisas. E quando ele se sente impotente com o Nicholas, ele se afasta. E como leitores dele, aqueles que acompanham a sua jornada, a sua visão de mundo, principalmente aqui neste livro, que é o livro dele, nós acabamos ficando um pouco alienados sobre o Nicholas também. É inevitável, se nós não pensarmos e não refletirmos um pouco com os pequenos aspectos, as poucas coisas que o Nicholas nos oferece, nós acabamos ficando no escuro. Não porque nós não aguentamos como Lestat, é por falta de dado mesmo, por falta de elementos, né? Enfim, o Nicholas já estava mal. E uma coisa que também é importante de ser notado aqui é um traço problemático da constituição, né, educação, mentalidade do Nicholas, que é o maniqueísmo. O Nicholas, infelizmente, ele é um maniqueísta. Ele deixa claro, né, no livro, que ele acredita em força e fraqueza, que ele acredita na boa arte e na arte ruim. Não tem meio termo. É um mundo dicotômico. Ou eu sou bom, ou eu sou ruim. Ou eu sou forte, ou eu sou fraco. O que também revela, além de maniqueísmo, tirania. Ele é uma pessoa que, infelizmente, em vários momentos sensíveis, ele vai ser inflexível. E isso vai dar problema mais pra frente. Quem já leu esse livro sabe. Essa inflexibilidade vai acarretar vários e vários problemas. Muitos problemas. Que inclusive tenderão mais a condenar o personagem do que efetivamente salvá-lo. A ausência de meio termo, a ausência de um mundo onde outras possibilidades, não apenas duas, mas várias, múltiplas, algo entre os extremos, seja possível, isso não existe para o Nicholas. Ou seja, ele é um grande violinista? Não. Mas ele está entre os piores? Também não. Só que ele não reconhece isso, porque ele é maniqueísta. Se eu não sou bom, se eu não sou como os grandes, eu não presto. E isso afeta o personagem de maneira muito profunda. Isso acaba com a autoestima dele. Então ele começa a murchar. O que é 3 vezes, 5 vezes pior, devido ao fato de estar ali, do lado dele, né, uma outra flor, o Lestat, que estava naquele momento ficando cada vez mais radiante, cada vez mais atrativa. Ele se ressente. E não é por querer, né, de maldade, não, é porque é difícil mesmo. Ele estava em um momento muito delicado, enquanto o parceiro, né, o amante dele, estava brilhando. O Nicholas tem consideração pelo Lestat, deseja o seu bem, mas é difícil, né, a situação. Ele precisa de um carinho, uma afeição e uma atenção que, com o Lestat, vai ser difícil ter, né, devido ao traço narcísico que o personagem possui. Acaba dificultando bastante essas coisas. Mas enfim, falemos um pouco da aparição do Magnus, né? Do mestre, entre aspas, porque ele não chegou a ser um mestre efetivamente do Lestat. Ele apenas deixou a ele sua herança das trevas e material. O que, de certo modo, sedimentaria, seria as bases de tudo o que o Lestat faria nos séculos seguintes. Então é muito importante, mas é pouco,
insuficiente, coisa que o Lestat também iria reclamar, né, se lamuriar por séculos e séculos. Ah, eu não tive instrução, blá blá blá. Aquela churumela que vocês também conhecem bem. Já estão plenamente cientes. Pelo menos, apenas com a leitura do Entrevista com o Vampiro é possível de perceber isso. Mas enfim, havia uma rosa em evidência. E essa rosa foi percebida. O Magnus, vampiro, percebeu. E é interessante, peculiar este momento, porque se por um lado a gente pensa que uma rosa em pleno estado de... A rosa mais apresentável de um jardim, aquela que é mais bela, não é difícil de ser vista. É fácil. Nós não temos que fazer um grande exercício, ter um dispêndio de energia gigante procurando por ela. Quando a gente chega em um jardim, a flor mais bela, ela atrai a nossa atenção. Nós passeamos com os nossos olhos pela imensidão de flores e aquela que é mais bela capta a nossa atenção, certo? Não temos que fazer um grande trabalho. Então, o Magnus não teve muito trabalho para isso, para perceber. A rosa do jardim do teatro, né, a que mais se destacava. Não foi um grande trabalho para ele, de maneira nenhuma. Embora é importante que nós não nos esqueçamos que vampiros têm idiosincrasias. Eles têm características muito únicas, eles têm preferências muito únicas. Então não foi apenas a flor mais bela do jardim que foi pinçada pelo Magnus. Não. Ele tinha preferências, né? E Lestat também dava continuidade a essas preferências. Todo vampiro tem preferências. Dificilmente a seleção de um candidato para herdar o dom das trevas, será alguém aleatório. Até para o Magnus não foi. A Anne Rice nos mostra isso várias e várias vezes. A começar por Entrevista com o Vampiro. Quando o Lestat escolhe o Louis, também não é por acaso. Como não é por acaso outros personagens que foram transformados no decorrer da série, inclusive aqueles que o Lestat escolheu. Ele gosta de rapazinhos na flor da idade, certo? Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Não é uma escolha aleatória. Vampiros têm preferências. Dentre as suas preferências, Lestat obviamente era uma opção muito tentadora para o Magnus, seria. Mas aí eu quero chamar a atenção para uma outra questão também, que é referente ao lugar que o Lestat ocupa. O Lestat, ele percebe que alguém o está observando da plateia. Ele tem essa sensibilidade e essa percepção. Alguém está me observando. E de fato estava. Mas o Nicholas fala uma coisa bastante interessante. Ele diz: Lestat, você é um ator. As pessoas estão ali para te observar. Você é o centro das atenções. E no caso do Lestat isso é pior, porque além de ser o centro das atenções, ele gosta de ser o centro das atenções e tenta puxar ainda mais a atenção para ele. Né? Eu sou fodão, eu sou gostoso. É o tempo inteiro assim. Né? Já não basta ser ator. Ele quer ser o Lélio. Claro. Né? Sempre Lélio. Então o Nicholas dá de ombros quando o Lestat comenta sobre isso com ele, né? Mas aí
insiro aqui um elemento. Para um ator, para um intérprete, como é um Lestat, ser visto o tempo inteiro por uma vastidão de pessoas, por uma plateia, é algo que, de certo modo, ele está adaptado, né? Ele está acostumado. Embora também não seja uma coisa assim, então atores, né, de palco, todos eles já lidam com o palco de maneira natural, eles não sentem um pouquinho de insegurança, nervosismo quando eles vão se apresentar? Claro. No fundo, todo ator, atriz, todo artista que se apresenta para um público, para uma plateia, sente um pouquinho de nervosismo. Pode ser uma coisa anterior à apresentação e que é diluída de acordo com a mesma, né? Tem muito ator, o artista, musicista, que sobe no palco e diz, né? Subi no palco, toquei a primeira música, aí eu relaxo. Quando eu estabeleço contato com o meu público, quando eu passo a ser aclamado ou dialogar com essas pessoas, essa tensão prévia acaba sendo diluída. Vocês vão escutar muito isso de vários e vários artistas, e é verdade. Mas aquela pontinha de insegurança, ela sempre existe. É normal, né? Mas aí que está também um aspecto interessante da questão. É que por mais que um artista esteja sendo visto por dezenas ou milhares de pessoas, como nos grandes shows de música, concertos, há uma diferença entre você ser visto pela sua arte, ou expressando a sua arte, e você ser visto no seu íntimo. Percebem a diferença? Quando um artista está no palco, ele está interpretando o papel. Ele está revelando algo dele, mas não algo íntimo. Ele está encarnando outros papéis, sendo outras pessoas, do modo dele, de acordo com a sua própria identidade, que faz parte, mas não revela tanto assim de si. Aqui é diferente. Com o Magnus é diferente. O Magnus não é qualquer um. E é aí que reside a fonte do incômodo. Porque normalmente quem assiste o Lestat adora o mesmo como artista, mas são pessoas que enxergam nele a técnica, a paixão de atuar, a essência do papel, certo? Mas não enxerga o Lestat, os traços do Lestat, os desejos, os anseios, os medos, as frustrações, a angústia. O Lestat, no seu íntimo, não conhece sua história de vida. Os fãs de atores e atrizes, de músicos, normalmente projetam coisas sobre os mesmos, né? Criam versões dessas pessoas completamente idealizadas. Fãs idealizam seus ídolos. E é uma concepção, uma noção, uma percepção completamente distante daquilo que eles realmente são. Ou seja, no palco, eu também posso estar de máscara. Algo que o Lestat acha que o Magnus está, né? Ou conversando com o Nicholas. O Nicholas sugere também essa possibilidade. Na verdade, é o Nicholas que sugere. Quando ele se depara, né, com a face pálida, de linhas profundas, típicas de um vampiro, e no caso do Magnus, um vampiro decrépito, coisa que ele é. Mas enfim, essas divagações. Mas, se nós pararmos para pensar, um ator e uma atriz usam uma máscara.
eles entram em um papel. E por estar representando um papel, eles estão protegidos ou de armadura, não permitindo que aqueles que os acompanham vejam suas imperfeições, suas inseguranças, aquilo que eles, na maior parte do tempo, desesperadamente escondem. E esse também é um aspecto importante aqui, porque, dentre todos da multidão, o Magnus é aquele que vê. E por isso ele é importante. E por isso o Lestat o nota dentre dezenas de pessoas. Aquele olhar dentro de uma plateia, dentre dezenas de pessoas, que realmente faz diferença, porque é um olhar diferente. O Magnus o vê. O Magnus vê o matador de lobos. Coisa que o Lestat até mesmo sensivelmente confessa para o Nicholas. Ele sabe sobre os lobos. Ele sabe, Nicholas. E sabe mesmo. Porque entre aquele monte de gente que apenas enxerga o papel, ou que apenas enxerga a idealização que eles mesmos fizeram do Lestat, do artista, uma pessoa enxerga o Lestat de fato. E esse olhar é um olhar diferente, penetrante, marcante e intimidante. É diferente estar em um lugar sendo visto por várias pessoas e de repente se deparar com um olhar que é um olhar penetrante, mas um olhar que você sente que está interessado de fato. Todas as pessoas numa sala podem estar interessadas, mas sabem aquele olhar, quando alguém realmente te olha, quando alguém de maneira nada recatada, nem um pouco constrangida, demonstra que está te vendo ou que quer te ver. É um olhar que te furta, que te invade. É mesmo um olhar invasivo. É diferente. E também é o olhar mais difícil de combater. É o olhar mais difícil de fazer frente, porque esse olhar para quem te olha assim, não é fácil. É bem mais difícil. Olhar nos olhos de quem nos olha assim. É um olhar desafiador, mas ao mesmo tempo um olhar que invade a nossa privacidade, que penetra a nossa máscara, a nossa armadura, ou pelo menos tenta. E tenta de forma despudorada, sem qualquer tipo de pudor mesmo. É muito diferente. E estamos aqui diante desse tipo de situação. E sabendo que o Magnus é um vampiro que inclusive lê pensamentos, um vampiro cujas as habilidades são até, de certo modo, misteriosas, devido ao breve momento, o pouco material que nós temos de fato para fazer uma análise mais profunda. Enfim, é um momento assim marcante. É repleto de mistério. O poder, a extensão do poder dele, a dimensão do poder dele é algo que nós vamos conhecer aos poucos no próprio percurso, no próprio desenvolvimento do Lestat. O Lestat nos revela mais sobre o Magnus do que o Magnus em si nos revelou em termos de poder e capacidades. Mas, levando-se em consideração que ele era o mestre,
e o Lestat o herdeiro, é razoável pensar que o poder do Magnus era ainda mais assustador, mais assombroso do que o poder que o Lestat viria a adquirir. E de fato isso é muito assombroso, já que o Lestat é o vampiro mais idealizado, mais overpowered, digamos assim, da obra. Lélio, matador de lobos. O Magnus repete isso constantemente. Ele o faz, ele assalta Lestat no palco e volta a fazê-lo de maneira muito macabra nos próprios recintos. O recinto onde o Lestat repousava, né? É uma visita macabra, seguida por um sequestro, sem muito diálogo. Na verdade, a princípio, durante o sequestro em si, o assalto, o Magnus furta o Lestat com uma facilidade, uma força, uma expressão de força, de imponência tão gigantesca, que tem lá o seu efeito também mental. Um aspecto, um quê de humilhação. Porque, por um lado, a repetição do matador de lobos, né, a forma como o Magnus se refere a ele, é uma demonstração clara de poder, de que ele sabe quem é o Lestat, de que ele, Magnus, o vê desnudo. Está tudo à mostra para ele, e não há nada que o Lestat possa fazer para impedir que ele veja tudo o que ele poderia querer esconder, as coisas que ele não mostra, ou que ele se encabula, ou que ele não consegue lidar muito bem. Ele vê o que é mais marcante na essência do ser do Lestat. E não é por causa da capa, minimamente. Minimamente ou meramente. Não. Não é só por causa da capa que ele fez com a pele dos lobos. Não. Ele vê o matador de lobos. E ele expressa também. Ele chama o Lestat de matador de lobos a todo momento, porque o Lestat é alguém que revida. Como aconteceu com os lobos, o Lestat estava aqui em uma situação onde a morte é iminente. Quando nos é descrito o episódio dos lobos, a quantidade de animais, a alcateia, eu até mencionei isso no podcast referente a esse momento, o normal era que os lobos tivessem destroçado o Lestat. Era esse o quadro. Isso era o esperado. Não que o Lestat tivesse matado todos eles. Uma coisa que aqui, há instantes atrás, o Nicholas voltou a reforçar. Lestat, não é porque você é o matador de lobos que é fácil para todas as pessoas sê-lo. E o Magnus, de certo modo, quebra com isso. Naquilo que o Lestat é acima da média, naquilo que faz com que ele seja um personagem cheio de si, até mesmo orgulhoso de suas habilidades, e ele é. Ele sabe que é bom, ele sabe que é talentoso, ele sabe que tem um magnetismo pessoal gigantesco. E isso gera orgulho, gera vaidade, gera até mesmo ilusões de grandeza, até para fazer a bondade que ele diz que faz, certo? O Magnus quebra com isso. Ele humilha o Lestat, literalmente. Ele o sequestra, o retira
de seu quarto como se não fosse nada. Como se não fosse nem um pouco difícil. O grande cavaleiro, o grande ator, o grande Lélio é assim, sequestrado facinho, facinho. Como um bebê roubado de seu berço, que grita pela mãe e a mesma não pode fazer nada, do mesmo modo que ele gritou pelo Nicholas e ninguém atendeu. O bicho-papão, o Magnus, que é tão decrépito, feio, um vampiro criado em idade avançada, que não tem muito esmero, cuidado consigo mesmo, né? O Lestat relata o cheiro de roupa mofada em um quarto úmido, ou seja, um ser completamente largado, sem nenhum tipo de apreço estético ou asseio, que apenas zomba, que está ali para oferecer apenas a sua zombaria, o seu riso. Matador de lobos. É uma humilhação. Lestat está de novo diante de uma alcateia de lobos, mas agora os lobos irão destroçá-lo. Agora o seu complexo de estrela, o seu complexo de Deus, será realmente colocado à prova. Será que ele está realmente nas alturas? Será que ele é realmente quem pensa? Será que ele realmente pode manter o seu título de matador de lobos em qualquer que seja a situação? Lestat ataca Magnus do mesmo modo que atacou os lobos. Mas aqui não está diante dele uma criatura que apenas é agressiva porque tem fome, porque precisa sobreviver. O que está diante dele é a essência do mal. É uma criatura também faminta, mas que não apenas se alimenta porque está com fome. Ah, não mesmo. O matador de lobos é uma expressão, um nome utilizado pelo Magnus, também por outro motivo além do fato de querer pisar no Lestat, humilhá-lo. O Magnus também reconhece o matador de lobos, porque como um matador de lobos, o Lestat tem algo que poderá ser útil para os seus planos futuros. Ele tem a agressividade, o poder, a falta de pudor, o ego, o narcisismo, que vai servir muito bem para deixar o mundo vampiresco caótico, tirá-lo da mesmice, tirá-lo do marasmo, fazer ruir ou estremecer todas as suas edificações, os seus pilares, os seus costumes mais duros, romper com todos os conservadorismos existentes, que é algo que nós vimos acontecer na sequência do livro e no livro seguinte. O caos que o mundo vampiresco se transforma. Vimos, inclusive, nesse próprio livro, na publicação, na escrita, na intenção, nos objetivos do Lestat em publicar esse livro. Vimos na cria dele, no seu pupilo, Louis, no ato do mesmo, abrir para o mundo, possibilitar ao mundo o conhecimento da história do vampirismo. Embora o mundo leia o livro como ficção, é uma tentativa é um modo de abrir para o mundo aquilo que, em tese, é proibido.
Magnus não é alguém alienado. Nós não podemos chamar este vampiro, esse poderosíssimo vampiro, de alguém são. Completamente são, Magnus não é. Aqui ele já tinha por volta de 300 anos. Era um vampiro bem cansado já. Né? E não vou queimar etapas aqui. E nem falar muito sobre essas pretensões ainda da escolha do Magnus, as suas motivações. Mas é importante deixar claro que o matador de lobos tem aqui duas funções. Primeiro, de machucar, mas também é um matador de lobos que aponta para um símbolo, uma representação, uma expressão de bestialidade que pode estremecer de algum modo a banalidade, a apatia de um mundo vampiresco, uma sociedade vampiresca completamente arcaica, presa, enraizada no passado, certo? E bem, a marca da impotência volta a aparecer aqui também, porque o matador de lobos não consegue dessa vez dar cabo das bestas selvagens, aqui resumidas em apenas uma figura diante de si: o vampiro. O vampiro, não apenas um vampiro, o vampiro. E impotência, como eu falei, é o ponto fraco do Lestat. Ele se joga, ele soca o Magnus, ele tenta arranhar seu pescoço, mas é sempre como bater numa parede de tijolos. E o vampiro apenas ri. O vampiro zomba. Ele só repete o título: Matador de Lobos. E finalmente o ataca. O ataca, o suga, o que faz com que nós presenciemos o clichê da vida passando diante dos seus olhos. É um clichê que aqui é usado pela Anne Rice. Isso acontece com o Lestat. E assim, o Magnus o leva para sua torre, onde aí outras coisas irão acontecer, mas isso ficará para um próximo episódio. Abraço, meus caros. Saudações, Corvides.